Lições da Bíblia, com o pastor Estina. Olá, este é o seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre que vai até o final do mês de março, estamos estudando o amor e a justiça de Deus. O assunto desta semana é o amor de Deus pela justiça. E o tema de hoje, um Deus que se arrepende? A pergunta é, Deus se arrepende? Se sim, o que isso significa? O caráter de Deus não muda. No entanto, alguns textos bíblicos dizem que ele muda de ideia ou se arrepende. Pelo menos no contexto humano, isso envolve o reconhecimento de que erramos. Como então vários textos bíblicos retratam Deus como alguém que muda de ideia? Veja, quando Moisés suplicou a Deus que perdoasse o povo após Israel ter adorado o bezerro de ouro, a Bíblia afirma em Êxodo 32:14 o seguinte: então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Em Jeremias 18, onde Deus mandou Jeremias descer até onde o oleiro estava trabalhando para fazer um vaso, Deus ensinou ao profeta e também a nós que quando há mudança no coração do ser humano, Deus muda também o que prometera fazer se não houvesse mudança. Veja o que dizem os versos 7 e 8 de Jeremias 18. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Se entendemos bem, o que muda não é o caráter de Deus, que é imutável, mas o procedimento de Deus com relação ao arrependimento. Deus muda de ideia quanto ao juízo em resposta ao arrependimento ou à intercessão das pessoas. Deus promete que se o povo se converter da maldade, ele deixará de enviar o juízo que havia planejado. O fato de Deus deixar de trazer juízo em resposta ao arrependimento humano é um tema frequente na Bíblia. Basta lembrarmos do que Deus disse em Ezequiel 33:11. Dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois, por que haveis de morrer, ó casa de Israel? A Bíblia declara que Deus não é homem para que mude de ideia, 1 Samuel 15:29, e que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que tendo ele prometido não o fará? Ou tendo falado não o cumprirá? Números 23:19. O termo traduzido como mudar de ideia também pode ser traduzido como arrepender-se na Almeida Revista e Atualizada. Levando em consideração outras passagens, esses textos não podem ser interpretados como significando que o Senhor não muda de ideia de forma alguma, mas transmitem a ideia de que ele o não muda de ideia, nem se arrepende, como os seres humanos o fazem. Pelo contrário, Deus cumpre suas promessas e, embora possa voltar atrás diante do arrependimento humano, ele sempre faz isso de acordo com a sua bondade e a sua palavra. Deus muda de ideia sobre o juízo em resposta ao arrependimento, porque seu caráter é bom e amoroso. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem,
Amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você pela graça e misericórdia de Deus.